Estamos começando mais um Metro Quadrado Foster, né, com uma grande referência do mercado imobiliário, Guilherme Mortari. Um grande prazer te receber aqui. A gente fica muito honrado aí com a tua presença para um bate-papo descontraído aí sobre o mercado imobiliário. Satisfação enorme. Obrigado a todos aí que estão nos ouvindo e é um prazer e uma honra muito grande estar aqui hoje transbordando conhecimento. Falo que um homem sábio de sucesso é o cara que transborda conhecimento, então hoje a gente está aqui para abrir a caixa preta. Muito bom, muito bom. Mortari, fala um pouquinho do início, porque assim, hoje a imobiliária de vocês é uma referência, né, a nível talvez até mundial, né? Vocês têm um resultado muito expressivo, né? A gente acompanha isso de perto, assim, mas nem sempre foi assim, né? Eu queria que começasse lá do início, como é que foi o teu ingresso no mercado imobiliário, depois a gente fala um pouco mais dos números atuais. Legal, show de bola, cara, muito bom essa tua pergunta. Eu iniciei no mercado imobiliário em 2015 e literalmente naquela época eu falo que a gente desbravou quando tudo era mato, né? Não existia essa palavra digital. Então tudo era muito na força do braço mesmo. E em 2015, eu sou de Cascavel, Paraná, onde eu comecei no mercado imobiliário lá. O corretor não era visto como um bom profissional. O corretor ele era visto como um cara que não deu certo, que era o cara que enrolava as pessoas, que enganava as pessoas, o roleiro. Então não era bem quisto um corretor de imóveis. E nessa época, quando eu entrei no mercado imobiliário, eu estava saindo da aviação, eu fui piloto de avião por um tempo. E em 2015 foi a época que nós tivemos o impeachment da Dilma. E o mercado da aviação civil, ele despencou, quem tinha avião vendeu, enfim, ficou muito caro e se manter na aviação. E aí eu recebi o convite, eu acredito, hoje eu sou muito íntimo de Deus, sabe? E hoje eu consigo ter essa mentalidade que não foi ao acaso. Foi Deus construindo e juntando tudo que eu tinha feito na minha vida. E quando eu entrei no mercado imobiliário, eu nem sabia que existia corretor de imóveis. Então, olha só, eu caí de paraquedas. E quando eu entrei no mercado imobiliário, entrei na imobiliária que eu fui convidado a trabalhar, era tudo muito arcaico. A gente falava que nós tínhamos duas ferramentas, a sola da bota e o cartão, né? Então, para você prospectar clientes, cara, você tinha que ir em loja, você tinha que ir em empresa, você tinha que ter uma rede de contatos, não existia esse negócio de vender em redes sociais. E eu falo que Deus me preparou tanto que antes de entrar no mercado imobiliário, o cara que está falando com vocês aqui é da turma dos improváveis. Eu vim de infância muito simples, de uma família simples. Eu falo que meu primeiro carro foi um Celta 2 portas sem ar e sem direção. E eu entrei no mercado imobiliário literalmente quebrado, sem um puto no bolso. E antes de entrar no mercado imobiliário, para eu me manter em Cascavel, eu fiz muitos bicos, literalmente. Eu trabalhei de garçom, olha só. Eu vendi bijuteria. E nessa época que eu vendi bijuteria foi muito interessante, porque se eu não tivesse vendido bijuteria, talvez eu não estivesse sentado nessa cadeira hoje. Eu vendia no Marketplace, eu comprava biju da China, do AliExpress. E aí eu comprava lá um pacote com 100 brincos e vendia R$10 cada brinco. E eu vendia no Marketplace e aí eu comecei a impulsionar. A ferramenta era só, eu não lembro se era impulsionar o nome, mas eu lembro que eu colocava tipo R$10 e vinha um monte de gente. E eu comecei a vender, expandir essas vendas, enfim. E isso foi que me deu subsídio durante um tempo. E aí depois, lá na frente, quando entrei no mercado imobiliário, tava muito difícil vender, cara. Eu não tinha treinamento, eu não tinha mentorias, eu não tinha pessoas capacitadas para falar, Guilherme, seguinte, por exemplo, hoje quando um corretor entra na nossa empresa, ele tem o onboard dele. Como ele vai começar, o que ele vai fazer, quando ele vai fazer, em quanto tempo, quantas ligações, legal, como ele tem que fazer a ligação, como ele tem que abordar o cliente, como ele faz uma oferta ativa. Então isso está tudo muito claro, é o passo a passo. Então por isso que a gente tem tanto sucesso de venda, porque o corretor ele só executa uma metodologia. Então naquela época a metodologia era sola da bota e cartão. E cara, eu fiquei 4 meses sem vender. olha só. E foi uma época muito difícil. Eu lembro que eu fui trabalhar de garçom numa pizzaria para pagar o aluguel. E eu cheguei em casa, cara, eu chorei uma noite, assim, que eu tava sem grana, ferrado, assim, não sabia para onde ir. O dono do apartamento falando que ia me mandar embora, eu tava com o aluguel atrasado. E aí naquele dia eu lembrei como eu vendia bijuteria. Falei, cara, será que eu consigo vender
imóveis pela internet. Só que eu não executei naquela época. Me veio a ideia, mas enfim. Sim. E eu acabei vendendo nessa semana num plantão de vendas. O cliente realmente tropeçou em mim, eu nem preparado era, não entendia nada. E ali, quando eu fiz a minha primeira venda, eu falei, opa, pera aí, o mercado imobiliário, ele é diferente, cara. Ali, pô, ganhei 20 mil reais. Eu falei, cara, minha vida inteira eu me ferrei, até hoje 20 mil reais é um sonho. Perfeito. E ali eu acabei, depois de alguns meses, saindo dessa empresa e eu abri meu escritório. E quando eu abri meu escritório, eu abri o escritório para construir aquilo que eu não tinha na imobiliária que eu tinha. E eu abri meu escritório para mudar a maneira que o corretor de imóveis era visto. Olha Tanto só. é que quando a gente abriu o nosso escritório, não tinha nem ar-condicionado no escritório, era uma estrutura de 14 metros quadrados. E eu falei pro meu sócio na época, falei, cara, a gente vai começar a ser vestido social e nós vamos mudar como os corretores são vistos. Mudar a cultura mesmo. Mudar a cultura. E aí, cara, a gente começou difícil, sem venda, e eu lembrei de novo como eu vendia bijuteria. E aí, em 2015, eu comecei a impulsionar apartamento. Eu lembro até hoje, eu colocava R$12 e eu vendia 3 dias depois, cara. Tinha 30 visitas para fazer. Nossa. E aí, o que aconteceu? Entre 2015 e 2017, nós ficamos nadando sozinho no Oceano Azul, cara, lá em Cascavel. Então, a nossa imobiliária começou em 3 meses, 4 meses, todo mundo sabia quem que era a gente. Em 6 meses, a gente estava vendendo empreendimentos inteiros, que é o que a gente faz hoje, eu fazia lá atrás. Olha só. E como o mercado imobiliário era muito arcaico, os donos de imobiliária não entendiam o que estava acontecendo. E graças a isso que aconteceu lá atrás, eu comecei a ter volume de venda. E aí eu entrei num viés de capacitação. Eu fui entender sobre pessoas, eu fui entender sobre liderança, eu fui entender sobre gestão. Porque eu entendia que a velocidade que minha empresa estava crescendo, eu não teria capacidade suficiente para gerir aquilo lá. E aí eu fui buscando conhecimento, fui aprendendo, fui indo, as empresas foram crescendo. Eu falo que em menos de 2 anos, eu falo para os corretores que o mercado imobiliário ele muda a vida das pessoas, para aqueles que querem realmente trabalhar. Eu entrei no mercado imobiliário dirigindo um Celta e 1 ano e meio depois eu estava dirigindo uma BMW. Olha só. E eu brinco brinco falando a verdade, que quando eu lembro que eu comprei a BMW, as pessoas, os meus familiares me ligavam e falaram, cara, estão falando que você está mexendo com coisa errada. Porque era muito discrepante. Sim. E isso, né, Gui, é um ponto importante, assim, as pessoas não têm ideia o quanto que o mercado imobiliário pode mudar a vida total, de cara. uma pessoa, né? O mercado imobiliário é generoso. Só que é generoso para quem trabalha, para quem rala. Enfim, cara, e a empresa ela foi crescendo, nós fomos expandindo, nos tornamos uma das maiores imobiliárias do Paraná, uma das maiores redes, que foi o Grupo Investindo. Tive construtora, comecei a construir, empreendi, tive empreiteira. E em 2022 eu vendi as minhas empresas, o equity da empresa estava maravilhoso. Eu estava com 30 anos de idade e ali foi meu primeiro contato com o equity, vendi minhas empresas. Hoje essas minhas empresas elas estão maior ainda, estão ainda maior. Que legal. E aí eu me juntei com o Martins em 2023, o novo imobiliário estava começando, eram 2 salas, 30 corretores. E a gente juntou a vontade com a expertise, com a determinação. E o dia que a gente se apertou as mãos em Itapema, em junho de 2023, a gente era tão sanguinário de olhar para o mercado e ver o que a gente podia fazer, que a gente se apertou as mãos e falou, nós só vamos ser sócio se a gente se tornar Uber do mercado imobiliário. E foi uma coisa muito forte, porque você não consegue mensurar, né? E ano passado nós ganhamos a premiação da 3ª maior imobiliária do Brasil, faturamos 1,2 bi ano passado. Hoje nós somos uma multinacional, estamos estabelecidos com unidade física nos Estados Unidos, em Portugal, agora já estamos no processo para abrir na Inglaterra. Olha só. Isso basicamente em 3 anos, então? Em 3 anos. De novo imobiliário. Isso aí, em 3 anos. E aí, só para finalizar essa parte, é uma frase que eu gosto muito do mercado imobiliário, que é a intensidade distorce o tempo. Então, se você é um cara obcecado, obstinado, meu irmão, nada para um cara obcecado, nada para um cara obstinado. O cara que acorda cedo, trabalha até mais tarde, estuda mais, se dedica mais, busca se capacitar. Cara, não tem como. É impossível ganhar de quem não desiste, né? Cara, é impossível, cara. Impossível. Então, hoje eu tenho meu avião, tenho uma vida muito, muito boa. Só que, por exemplo, não sei se você me acompanha nas redes sociais,
Bom, minha jornada começa às 5h15 da manhã. Sim, inclusive correndo, né? Correndo, agora... todo dia. Agora estou me preparando para o Ironman. Que legal, que legal. E, então, eu falo uma frase que eu mereço ter a vida que eu tenho. Porque eu trabalho muito, eu me dedico, eu transbordo as vidas das pessoas, arrasto quem eu posso para crescer junto comigo. Legal. E isso tudo faz com que a gente tenha os números que a gente tenha hoje e tenha prosperidade. Só que o problema é que a maioria dos corretores levam o mercado imobiliário na brincadeira, né? Infelizmente, né? O mercado imobiliário ainda não é levado a sério. E que bom, né? Isso é um ponto positivo também. Tem espaço para quem realmente faz bem feito, né? Vou fazer uma pergunta importante. 400 corretores, mais de 400 falou, né? Isso. É um número incrível. E a grande dificuldade das imobiliárias é reter o corretor. Né? Qual que é a cultura que vocês criaram no novo que faz com que o pessoal permaneça tanto tempo lá e tendo resultado? Legal, cara. Muito boa pergunta. Primeiro ponto, hoje, inclusive, eu tenho uma turma de mentorias, eu tenho meus mentorados, e eu estava com alguns donos de imobiliária batendo um papo falando justamente sobre isso. E eu falei para eles assim, gravem a frase chave da mentoria de hoje. Sejam os super-heróis da sua turma. Ninguém segue o fraco, cara. E a gente carrega pelo exemplo, não pelo que a gente fala. Não é por isso aqui, não é o microfone, falar bonito, falar dos nossos números. Você carrega pelo exemplo. Então as pessoas vão caminhar ao teu lado enquanto elas entendem que você acrescenta na vida dela. E eu falo com muita humildade, com toda a humildade do mundo, mas o time que está hoje dentro do imobiliário, eles estão aprendendo todos os dias. Eles estão aprendendo comigo, eles estão aprendendo com os gestores, estão aprendendo com os sócios, eles estão aprendendo com os corretores que estão lá, porque a cultura da empresa é do transbordo. Então, todo mundo está o tempo inteiro educando, está ensinando, está pegando na mão. O cara que está chegando agora, não sei fazer tráfego pago. Cara, eu sei, vem cá. Eu não sei, estou com dificuldade de abordar o cliente. Não, vem cá, eu pego pela mão. Então, a cultura de uma empresa é o bem mais precioso que existe e a nossa cultura ela é muito forte. Nós temos os valores da empresa muito claros dentro da empresa, o que a gente aceita, o que a gente não aceita, como que o corretor vai crescer dentro da minha empresa, o plano de carreira que a gente tem para esse cara. Eu tenho cases da mulher que entrou limpando a imobiliária, se tornou secretária, foi para administrativo, cresceu, explodiu dentro da empresa. Eu tenho o corretor que entrou quebrado emocionalmente, financeiramente, em 6 meses o cara tá andando de carro importado, ganhando 100 mil por mês. Então, o que faz hoje o meu corretor ficar, sem sombra de dúvidas, é a cultura muito forte, é o exemplo, ele vem de cima. E as pessoas que estão lá querem se tornar quem está no topo. Não evadir no lugar dela. Sabe aquele negócio, o cara quer ter o teu carro, a tua mulher, o teu apartamento? Não é isso. O cara quer ser como você. Ele quer ter um casamento tão bom igual ao teu. Ele quer ter um shape tão bom igual ao teu. E ele quer ter uma vida tão próspera igual ao teu. Então, o que acontece? O mercado imobiliário, de maneira muito simples, isso de maneira genérica no Brasil, é assim, fala-se que é muito fácil ser corretor de imóveis. E aí o corretor, o cara mecânico, contador, enfim, qualquer outra profissão, e ele entra no mercado imobiliário porque ele ouviu que o mercado imobiliário é bom. Aí ele entra na imobiliária e ele vê que o gestor dele, o dono da imobiliária, desculpa o termo, é um Zé Ruela, não entende bosta nenhuma. Aí esse cara vai e faz uma vendinha, faz 2 e ele fala, bom, logo se eu tenho um gestor Zé Ruela, eu posso ser dono de imobiliária. Ele sai e abre a imobiliária dele. E ele coloca 4, 5, 6 caras para trabalhar, esses caras entram na imobiliária, saem, fica aquele turnover, e esse cara que era o gestor, o dono da imobiliária, ele volta a trabalhar. E aí, o que as pessoas não entendem? Que quando o corretor entra na imobiliária, 99% das pessoas entram sem dinheiro, porque deu errado a vida desse cara. Só que ele entra buscando o quê? Unicamente, exclusivamente dinheiro. Perfeito. A partir do momento que esse cara ganha dinheiro, a linha de raciocínio dele muda. Fala, bom, peraí, eu já ganhei dinheiro, mas eu não estou aprendendo nada. Essa empresa não me acrescenta em nada. Eu não vejo futuro aqui dentro. As pessoas falam mal uma das outras. Existe fofoca, existe sexualidade. Logo eu entendo que esse não é o meu lugar. Então por isso que tem muito turnover de corretor dentro das imobiliárias, porque a cultura é muito fraca. O cara quer falar sobre disciplina, mas ele é o cara que não cuida do corpo, tem problema com a família, tem problema com os amigos, o cara é um cara asqueroso. Ele fala zero coerência, entendeu? Então, o que faz hoje o novo imobiliário ter essa retenção, cara, eu não tenho turnover de corretor. Você consegue depois, são quase 400 corretores e eu não tenho turnover. Sabe quem que é o cara que sai do imobiliário? O cara que não vende, o cara que não vem.
que só reclama. Que o próprio ambiente, que espelha. é vendedor, acaba expelindo. Exatamente. Entendeu? Então, e a gente tem um fator muito importante que eu comentei nessa mentoria hoje, que o que faz os outros corretores quererem estar ali dentro e querem vir das outras imobiliárias trabalhar é ver o resultado dos outros. Dentro da minha empresa eu não tenho um camisa 10, eu tenho 200 camisa 10. Agora, nesse mês, nós temos uma corretora que entrou há 3 meses. Claro que é uma exceção, mas ela ganhou 900 mil de comissão. Em 3 meses, cara, ela vendeu 30 e poucos milhões para um empresário de fora. Incrível. Mas eu tenho outro corretor que em 6 meses ele veio do Mato Grosso, nunca tinha vendido no mercado imobiliário, entrou, aderiu à metodologia, aderiu o processo, entrou de cabeça no que a gente falou para ele. Em 6 meses ele fez 1,2 milhão de comissão. Caramba. Aí eu tenho uma outra mulher que entrou, fez agora 1 ano de mercado imobiliário, era do mercado de estética, aderiu de novo os processos, a metodologia, entendeu como funcionava. Cara, o salário dela é 150, 200 mil por mês. Entendeu? Então o que eu quero dizer é que a gente criou um mecanismo que todo mundo pode. Sim. Desde que você pague o preço para fazer. Essas pessoas trabalham todos os dias, trabalham até mais tarde, investe no lado pessoal, no lado profissional, no posicionamento. E essas pessoas, elas têm algo que eu admiro demais, que eu falo que é o segredo do sucesso dos grandes líderes, dos grandes mentores, dos bilionários, que é ter disciplina e ser obediente. Cara, você não precisa inventar roda. Ensinável, né? Ensinável, teu coração é ensinável. Muito bom, excelente. E assim, hoje a imobiliária de vocês é desejada pelos corretores aqui da região, né? E é como tu falou, cara, cultura faz toda a diferença. Tu falando parece algo simples, mas é importante o pessoal saber que vender imóvel é algo complexo. Demais. É difícil demais, cara. É difícil demais. É difícil então, demais. assim, ó, esses resultados, né, 900 mil em comissão, 1 milhão, são extremamente fora da curva, mas tem trabalho, tem dedicação, tem uma intensidade muito acima da média. E vocês são conhecidos também por isso, né? Por um hiperfoco. Assim, ó. Acho que isso é muito legal também, assim. A gente tem uma brincadeira que a gente fala que quando a gente sai para vender Coca-Cola, a gente vende só Coca-Cola. Então, o que eu quero dizer isso de maneira análoga, fazer uma analogia, que a gente não busca apartamentos para os nossos clientes, a gente busca clientes para os nossos apartamentos. Então, a gente estuda um produto, escolhe uma construtora, um apartamento, cada corretor tem o seu número do apartamento que vai vender e a gente só fala naquele empreendimento. Ah, mas não tem, é esse empreendimento. E aí a gente tem um outro viés que é muito interessante, que a gente entra como parceiro das construtoras, que a gente ajuda na viabilização do projeto. Então existe um estudo de causa por trás. Então a gente discute projeto, fluxo de pagamento, metro quadrado, como que a gente vai vender, como que vai ser a abordagem, como que vai ser o design. E aí a gente consegue entregar com excelência para o nosso cliente. Então fica muito fácil na hora de você entrar no mercado e competir com outro cara que normalmente, olha que absurdo que eu vou falar. Falar do nosso mercado aqui para não falar dos outros mercados. Tem muito corretor que está vendendo apartamento na planta aqui sem nunca ir lá na rua para ver onde que é a obra. Se o cliente perguntar para ele e falar assim, cara, vou comprar contigo, agora só me responde o seguinte, o que tem atrás desse terreno? Tem uma padaria? Tem um mercado? Tem uma farmácia? Como que essa rua ela já está asfaltada? É paralelepípedo? Como que é o movimento? O cara não sabe. Então existe uma hipocrisia muito grande, uma incoerência muito grande. O cara quer ganhar 40, 50, 60 mil reais e ganhar mais que um médico e um juiz, mas ele não quer estudar. Ele não quer pegar o carro dele e ir lá na obra, ele não quer ir fazer um vídeo para o cliente, mas ele quer vender para um cara que está a 2.000 quilômetros de distância, que não conhece ele, não conhece a praia, não conhece a construtora, e ele insiste em querer vender. E sabe o que acontece? Esse cara sai do mercado e fala, o mercado é ruim, não se vende, isso e coloca a culpa, coloca no mercado daí, né? Porém, eu sempre falo para a gente não romantizar o mercado imobiliário. Existe um romantismo. Entra no mercado imobiliário, você vai ganhar dinheiro, você vai ser milionário, vai dirigir carro importado. Não, mentira, cara. Você vai fazer isso se você for um cara disciplinado, você tiver resiliência para encarar 200 não por dia, você estudar, você se dedicar, for um cara diferente do mercado. O mercado imobiliário não é fácil. Mas, quando a gente avalia a média
e avalia como é a consonância de conhecimento de quem está no mercado imobiliário, é muito fácil ser bom, cara, porque a média a régua é muito baixa, cara. Perfeito. Infelizmente não deveria ser, porque quando a gente fala de valor, cara, o cliente está colocando aqui, pelo menos aqui na praia, no mínimo 500, 600 mil reais, entendeu? Então, mas mesmo assim, a maioria dos corretores não tem consciência que ele precisa ser autoridade, ele precisa se posicionar tal como, ele precisa ter postura tal como, para poder atender um cara que já está muito melhor que ele, porque esse cara já está no segundo, no terceiro imóvel, está depositando dinheiro na mão desse cara. Então, a hora que as pessoas entenderem, o corretor entender da grandeza que é ser um corretor de imóveis de verdade na íntegra, essa chave vai mudar, e aí vai mudar os hábitos desse cara, esse cara vai começar a mudar as rodas que ele frequenta, ele vai começar a mudar a mentalidade dele e começa a mudar um monte de ciclo de outras coisas. Fala, cara, isso aqui não dá mais para mim, porque aonde que eu quero chegar e atingir o público que eu preciso mudar essa chave para outra fase do game. Muito bom. Essa parte educacional que tu comentou comigo aqui nos bastidores, me conta um pouco mais sobre isso. Legal, dá pra cara. ver que tu gosta, né, dessa parte educativa e é essencial hoje no mercado, né? O que eu vejo? Estava comentando com o meu sócio do braço educacional, o mercado imobiliário é tão próspero, dá tanto dinheiro e não tem educação real no mercado imobiliário. Não existe alguém que forme corretores. Ah, beleza, tem lá o IBREP, tem não sei o que, mas a gente sabe lá no fringir dos ovos que a formação do corretor imobiliário no Brasil é uma vergonha. Concordo. E a gente entendeu que o que nos leva hoje a atingir 200 milhões de venda no mês, que nos leva a ter recorrência, que nos leva a ter expansão com qualidade, foi o ensino, a educação. Então nós desenvolvemos uma plataforma dentro do Novo Imobiliário que se chama Oni Academy, que nós contratamos a plataforma da Netflix e lá dentro nós construímos aulas e módulos de ensino para o nosso corretor. Então lá dentro você tem módulos de mentalidade, você tem módulo de script de venda, de atendimento, o que acontece na vida real. Nós temos lá os professores abrindo atendimentos que fecharam, falando, cara, o cliente falou isso, agora você fala isso. Agora nesse momento o cliente se comunicou dessa maneira, veja bem, porque ele entendeu talvez dessa maneira. Então lá dentro nós temos um ensino de qualidade. Tanto é que os corretores que estão acessando, os donos de imobiliárias que estão acessando, hoje a gente abriu para o mercado a venda da assinatura, estão trazendo resultados extraordinários. Estão falando, cara, agora o meu corretor está se formando de verdade, ele está entendendo o mercado tal como funciona. Então nós começamos para atender uma demanda nossa reprimida dentro da nossa imobiliária, e isso começou a se dissipar para outras pessoas. Não, cara, você precisa abrir, você precisa vender, e vai. E foi indo. Então hoje nós temos esse braço educacional. E dentro da imobiliária a gente nós conseguimos credenciamento com o MEC também, através da plataforma e da nossa rede de ensino, para estar entregando para corretores do Brasil todo o TTI, que é o Técnico de Transações Imobiliárias. Então a gente consegue entregar em tempo recorde o certificado, ele passa por um processo, provas e tudo mais, junto com a plataforma. Então ele acessa a plataforma, tem acesso ao TTI, e em tempo recorde. Então antes o cara ficava lá aprendendo na prática, né? Aprendendo na prática. Então a gente entendeu que esse viés da educação era algo que faltava no mercado, e hoje eu posso falar com muita propriedade que nós somos o maior núcleo educacional do mercado imobiliário brasileiro. E eu falo que se a gente continuar nesse ritmo, pode ser que seja um negócio muito longe de falar isso, mas em 2, 3 anos a gente pode se tornar a maior plataforma de ensino do mercado imobiliário brasileiro do mundo, cara. Sensacional. Antes de falar do futuro, né, dos projetos que vocês têm, me fala um pouquinho da tua rotina. Eu acho que a tua rotina é muito o porquê que tu tem tanto resultado, né? Eu te acompanho, sei que ela é bem regrada, tem uma série de coisas que tu faz. Compartilha com o pessoal aí um pouquinho como é que tu costuma desenhar o teu dia aí. Legal. Para quem não me segue ainda, coloca aí @guilhermemortari.imóveis. Eu entendi que eu fui diagnosticado com TDAH e déficit e hiperatividade muito cedo. Olha só. E o meu déficit de atenção, ele é muito... O meu déficit de atenção, o meu TDAH, ele é muito brabo, cara. Mas muito brabo, assim, é absurdo. E aí eu tinha 2 caminhos, ou me medicar, ou
fazer esporte de alta intensidade. E eu entendi que através de uma rotina e do esporte eu teria saúde suficiente para trabalhar e entregar o que eu preciso. E eu entendi que o esporte faria com que eu expandisse minha mentalidade. Então sempre tive uma vida muito regrada. Porém, eu já fazem 8 anos já que eu como a mesma comida todos os dias, eu peso minha comida, eu faço minha academia. Só que do ano passado para cá, quando a gente deu esse start desses novos projetos, eu entendi que tudo aquilo que me trouxe até aquele momento não ia me levar para o próximo nível. Perfeito. Tudo aquilo que eu aprendi, vivenciei e tinha como hábitos não ia me levar para o próximo nível. E aí agora eu me inscrevi para o Ironman, vou fazer. E essa minha rotina, ela me deixa mais próxima não do Ironman, mas de expandir com qualidade para tomar decisões mais claras. E a minha rotina, o acordar cedo todos os dias e fazer tudo no cronômetro exato todos os dias, me faz ter disciplina para muitas outras coisas. Então a minha rotina hoje, eu acordo todos os dias 5h15 da manhã. Às 5h17, 5h18 da manhã, 5h19, você vai ver uma frase minha lá com uma música. 5h25 eu tô entregando conteúdo no Instagram, cara. Tô lá com a cara amassada, entregando conteúdo. 6 horas da manhã eu tô dentro da academia. 7 horas eu tô em casa, tomo meu café, faço minha oração. 8 horas eu tenho meu inglês. Das 8 às 9 eu faço inglês e das 9 começa a minha vida profissional. E aí, cara, eu vou todo dia, cara, é regrado. Todo dia, se você, pra quem me acompanha, é o mesmo café, eu só mudo os exercícios físicos. Então, essa rotina me faz encarar de modo fácil a vida que eu levo hoje. Essa loucura, cara, eu acho uma maravilha, eu me divirto, cara, no meu trabalho. Eu começo às 9 da manhã e eu paro 9 horas da noite. 9h30 da noite acabou, cara. É silêncio, tô indo dormir, 10 horas acabou meus compromissos. E todos os dias tem essa rotina. Então eu entendi que o Ironman, que é uma das provas mais difíceis do mundo, era o elo entre eu e esse próximo nível profissional que eu precisava chegar. E as pessoas precisam entender que o próximo nível não está naquilo que ela sabe hoje. O próximo nível vai exigir que ela mude os seus hábitos, a sua roda de amigos, os lugares que você frequenta e principalmente a sua mentalidade. E o jogo do sucesso, da prosperidade, ela está na mentalidade. E ela começa na visualização daquilo que você almeja. Eu vejo muitas pessoas que falam: esse ano eu quero trocar de carro. Cara, você pode trocar de carro, você pode comprar um Fusca ou você pode comprar uma Lamborghini. Então, falta clareza nas pessoas. E o esporte, essa jornada do Ironman, cara, é muito difícil, muito desgastante, assim, ó, ao extremo. Eu tava te acompanhando, tu tava correndo num post que eu vi, e eu corro também, sei o quão difícil é tu ir subindo aos poucos, né, os teus KMs, assim. E aí eu fico imaginando numa vida corrida como tu tem, encaixar bike, corrida, natação, é isso né? aí. Então... E academia. E aí sabe qual que é o legal? Eu falo isso, eu faço muito do que eu faço hoje porque fazer agora o Ironman, tocar as empresas do jeito que eu toco, tá na liderança, entregando o braço educacional, me coloca na cadeira que eu tô hoje. Eu gosto de estar nessa cadeira. Legal. Só que, ao mesmo tempo, eu estou ensinando pelo exemplo. Hoje a gente tem um programa de carreira dentro da nossa empresa, onde o corretor ele trabalha durante um tempo com a gente, vira gestor, e se ele for um bom gestor, ele se torna sócio. E eu brinco dentro do nosso grupo de sociedade e falo, cara, a régua aqui para virar sócio é muito, muito alta. O cara, no mínimo, tem que fazer metade das coisas que eu faço, tem que entregar as metade das coisas que eu faço. E não é porque eu falo, eu faço isso, mas é isso que vai fazer você ser um bom líder, é isso que vai fazer com que você tome decisões sábias, é isso que vai fazer com que você controle teu emocional num problema difícil, numa divergência dentro da empresa. Então, tanto é que hoje falam, né, que o Ironman se tornou um novo MBA.
E o Ironman, Verdade. cara, é você por você, não tem como você pagar para alguém fazer. E quando eu me juntei, nós temos uma empresa lá nos Estados Unidos, uma filial lá, e no início do ano nós estávamos ainda dentro da plataforma do Pablo Marçal lá, e eles estavam na reta final para fazer o Ironman e o Ultraman. E foi lá que me despertou o sentimento. E quando eu vim para o Brasil para dar início, eu me juntei com 2 caras, meus amigão, meus irmãos, meus compadres. E são 3 esportes, né? Natação, corrida e pedal. Eu nunca nadei, eu não sabia nadar. Eu nunca pedalei, eu não tinha bicicleta, eu nunca tinha corrido, cara. Olha só. Então, fazer isso do zero, do absoluto zero. E eu lembro que o primeiro dia que eu corri 14 quilômetros, cara, foi surreal. E aí a primeira vez que eu fiz minha primeira meia maratona, eu falei, caramba, bicho, eu tô virado uma máquina. E aí no final nós vamos fazer agora o Iron 70.3 no Panamá, em março do ano que vem. E eu sempre falo o seguinte pros meus amigos que estão treinando comigo. Eu falei, meu irmão, eu já me visualizo cruzando a linha de chegada e depois dessa medalha a pergunta é, se a gente fez um Ironman, o que vai ser impossível para nós? Só que as pessoas precisam entender que não tem nada a ver com o Ironman. Total. Tem a ver com isso aqui, ó, cara, Total. com a cabeça. Então, o quão mais forte uma pessoa fica depois que completa uma prova dessa. É isso aí. Então, quanto mais você exercitar sua mente, quanto mais você estudar, quanto mais você se dedicar, quanto mais diferente você for, melhor você vai ser remunerado, mais acesso você vai ter, mais fácil você vai visualizar o mundo. E as pessoas têm um costume de achar que tudo aquilo que deu certo, o cara que está dando certo, hoje está ganhando 20, 30 mil reais, ele está insistindo que ele quer ganhar 100 com a mesma mentalidade, ele não entendeu o game. Ele vai ele não entendeu que para ele ir para o próximo nível ele precisa romper essa barreira. E é isso que a gente faz hoje dentro da empresa. Eu mostro o caminho para o meu corretor, eu mostro o caminho para o meu gestor, eu mostro o caminho para o meu sócio. Falo, meu irmão, a gente está aqui para a gente ir para o ponto B agora, é outro game, é outra roda, outras pessoas, outra mentalidade, outro comportamento. E isso faz parte quando o cara entra como corretor. Fala, meu irmão, quando você chegou aqui, você chegou sendo o Joãozinho da Silva. Agora, para você ser o Joãozinho da Silva, um baita corretor, é outro game. É outro jogo. E aí a gente vai... E o mostrar, né, Gui, é o mostrar algo que tu já fez. Eu acho que isso faz toda a diferença. Exato. Porque gente para dar discurso é o que mais tem, né? Eu falo que a gente vive hoje o mundo do... Eu ensino você a prosperar na tua empresa, mas eu nunca tive CNPJ. Eu ensino você a aumentar o teu faturamento, mas eu nunca tive um CNPJ de nada, eu nunca tive que mandar um funcionário embora. Os mentores de palco, líder de feed de Instagram é o que mais tem. Então hoje, como eu falei, a gente lidera pelo exemplo. Eu fiz, centenas de corretores fizeram, o corretor virou gestor, o gestor virou sócio. Então a gente vive na íntegra validado, né? A realidade e o método validado. E é isso que faz a gente para frente, porque não é o que eu falo, não é esse podcast que eu tô falando. Sim. Se você entrar lá no meu Instagram e começar a me acompanhar amanhã, você vai ver, cara, que eu sou um cara cristão, que eu cuido da minha família, que eu cuido do meu corpo, que eu dou mentoria, que eu dou treinamento, que eu tô com meus sócios, que a gente tá expandindo empresa, que eu tô trabalhando. E a pergunta sempre que eu faço para todo mundo que quer ter uma vida abundante, quer ter uma vida próspera é: você tá realmente disposto a pagar o preço de verdade? Você quer ou você quer muito? Existe uma diferença muito grande entre querer e querer muito. E aí quando as pessoas entendem o preço que tem que pagar pelo sucesso, e o sucesso é subjetivo, vamos avaliar isso, que o que é sucesso para mim não é sucesso para você, mas sucesso sim é você poder estar em paz hoje com as suas contas. Se o teu pai precisar de um catéter hoje, você fala, pai, tá tudo bem, toma aqui a 50 mil, 60 mil, 70 mil. Se o teu filho ficar doente, você ter dinheiro, isso é sucesso. Isso é sucesso. Você prover. Então, não é a questão simplesmente do dinheiro, mas aquilo que você pode fazer com isso. E é claro que nenhum sucesso compensa quando existe fracasso dentro de casa. Isso é linha de raciocínio. Porém, todas as pessoas bem-sucedidas no mundo, em algum momento da sua vida, passaram por momentos de instabilidade e de ai meu Deus do céu, e falta de equilíbrio. Sim, altíssimo foco, né? As pessoas falam, não, a vida é um equilíbrio. Cara, mentira, velho. Porra nenhuma. Durante algum período da sua vida, você vai ter que viver o desequilíbrio para depois você viver o equilíbrio. Gui, perfeito. Pra gente encerrar, o que a gente pode esperar do novo aí daqui pra frente, no Mortari? Quais são os planos aí que tu pode nos contar aí? Legal.
O que se pode esperar do Novo? O Novo, ele virou uma empresa que abraça e dá oportunidade para as outras pessoas crescerem. Então, quando eu e o Martins começamos o Novo Mobiliário, eu já estava com o meu avião, eu já estava bem financeiramente, ele já estava muito bem financeiramente, eu já estava casado, ele estava casando, então a gente começou por um propósito, por isso que essa empresa ela cresceu tanto. A gente fala que o nosso maior sócio é Deus, então a gente faz pelos outros. Então o Novo Mobiliário, ele virou um ecossistema para fazer com que outras pessoas prosperem através da nossa empresa. Então hoje a gente tem nós temos espaço para novos colaboradores se tornarem gestores, se tornarem sócios, se tornarem braço educacional, crescerem junto com a empresa. E a nossa tangente ela é infinita. Então o Novo Imobiliário deu voz para que outras pessoas pudessem prosperar dentro da empresa. E o que pode esperar da nossa empresa, olhando para o futuro, é que cada vez mais a gente vai estar entregando com mais excelência, cada vez mais a gente vai estar profissionalizando a empresa e cada vez mais nós faremos com que os corretores de imóveis sejam reconhecidos tais como eles merecem ser, que são pessoas de alta inteligência, pessoas prósperas, pessoas abundantes, pessoas resolvedoras de problemas. Por isso que nós criamos o braço educacional e nós fizemos agora o encerramento do semestre há 2 meses atrás, no auditório ali para 500 pessoas, e me fizeram essa pergunta, falou: Mortari, como você vê o Novo Mobiliário nos próximos 5 anos? Eu falei: eu me vejo dentro de um estádio dando esse mesmo treinamento. Incrível. Porque essa empresa, cara, ela é de Deus, não é minha e do Martins. Tem outros sócios, outras famílias, outras pessoas envolvidas, e essa empresa ela nunca vai parar de crescer por causa disso, cara, porque é um transbordo que só quem está dentro do ecossistema consegue entender. E a nossa empresa ela é uma fábrica de prosperidade, a nossa empresa é uma fábrica de novos talentos. Nós transformamos pessoas que vieram quebradas emocionalmente, financeiramente, e hoje ganham muito dinheiro, estão com suas famílias restauradas, são homens íntegros, mulheres íntegras. Então esse é o grande apelo do Novo Mobiliário: transformar as pessoas em pessoas melhores, e automaticamente elas sendo melhores, elas vão ser melhores corretores, melhores vendedores e vão prosperar e transbordar na vida de outras pessoas. Cara, incrível, parabéns aí pela história, pela jornada. Eu já conhecia bastante dela, mas acho que esse papo aqui faz eu admirar mais ainda, né, o trabalho de vocês. Pro pessoal te achar nas redes sociais, fala um pouquinho aí desse teu... Show, cara, vamos lá. O meu arroba é Guilherme Mortari .imóveis. Nós temos o Novo Imobiliário, né, arroba Novo Imobiliário. Nós temos a Universidade, que é o nosso braço educacional. É Universidade. Universidade, legal. O Novo Imobiliário. E quero fazer um convite para você, corretor de imóveis, conhecer o nosso ecossistema, fazer parte, mudar, virar esse game, prosperar de verdade, ganhar dinheiro de verdade, sabe? Caminhar ao lado de pessoas que são de verdade, pessoas que são prósperas, pessoas que torcem uma pelas outras. E para você que é de fora, hoje 99% dos nossos corretores são de fora, né? Mas para você que é de fora... De fora da Costa Esmeralda, tu disse? De fora do estado, de fora da cidade. Legal. Você tem essa oportunidade de acessar a G2 Academy e poder aprender na íntegra o que a gente faz e fazer na tua cidade, fazer onde você mora, seja você corretor autônomo, seja você corretor de outra imobiliária ou você dono de imobiliária. A gente abriu a caixa preta porque a gente entendeu que o segredo do sucesso está no transbordo. Não é reter conhecimento, é transbordar conhecimento. Né? Então tá ali aberta a caixa preta para o cara prosperar, para ganhar dinheiro, ouvir como as pessoas fizeram para ganhar dinheiro, o passo a passo tá lá. Então é só o cara entrar, acessar e fazer parte aí, e vai ser uma alegria muito grande saber que tem outras pessoas ganhando dinheiro executando o que a gente faz hoje. Muito bom, Gui. Obrigado pelo papo. Irmão, tamo junto. Muito obrigado, bom, tá? Até a próxima. Valeu. Valeu, tchau, tchau.